Hoje estou aqui com um atleta da Momentum, o João Henriques. A nossa ideia aqui é recolhermos aqui um feedback da sua experiência a trabalhar connosco, e darmos também a conhecer a evolução do João. Para contexto, o João está a trabalhar connosco há cerca de 10 meses. Começámos na altura perto do Ironman 70.3 Cascais, foi a primeira prova que fazemos, 6 horas e 2. Na altura ainda muita coisa por melhorar. Depois colocámos assim um bloco consistente para este ano para Setúbal, saiu num dia duro, 5 horas e 35, e agora mais recentemente fica à estima de baixar as 5 horas em Itália. Para quem nos está a ouvir, dá-nos só aqui uma breve apresentação tua e também o texto em que país é que estás atualmente e também parte profissional em volta aqui dos treinos. Olá, antes de mais, obrigado pelo convite e por permitires partilhar esta minha experiência enquanto atleta Momentum e também comparação com o meu antes Momentum, porque trabalhei com outro treinador e, portanto, contextualizar. Sou o João Henriques, tenho 38 anos, sou engenheiro civil de formação. Grande parte do meu tempo é passado em França. Eu sou responsável comercial de uma empresa portuguesa da área da metalomecânica e, portanto, passo grande parte do meu tempo aqui em França porque é o mercado que eu mais acompanho. E basicamente é isto. Portanto, juntei-me a vós um mês antes do Ironman do 70.3 de Cascais, onde fui completamente sem saber aquilo que ia e sem noção do que ia sofrer, mas ficou o bichinho. Boa. E eu lembro-me que tu foste das primeiras pessoas que na altura, quando eu criei o projeto, mandaste mensagem e por isso também é especial para mim termos este processo a dar frutos. E acho que uma coisa que tu acabas por ter neste processo é o saís da prova. E eu lembro-me de Cascais, nós depois tivemos a seguir à prova um tempo e a prova tinha sido dura para ti, obviamente tinhas identificado muita coisa para melhorar, tínhamos acabado de começar, mas já estavas a projetar futuras provas e o que é que podemos aqui fazer para melhorar, e acho que isso tem sido uma das coisas mais agradáveis deste processo e é algo que eu acho que para qualquer treinador num processo de treino com um atleta é importante, é o atleta estar realmente com uma perspectiva de evolução de o que é que podemos fazer para melhorar e ter essa vontade. Sentes que tem acontecido um pouco isso, ou seja, vício aqui no triatlo, tentar ir melhorando os pormenores todos ao longo do processo? Olha, eu acho que o triatlo tem uma coisa muito gira, não só porque não te permite focar-te a 100% numa única atividade. Portanto, tens que ser multidisciplinar e tens que ir às três e tens que conseguir evoluir nas três. Hum. E depois, apesar de vocês equipa, portanto, de momento temos conseguido, eu acho que montar um grupo muito giro, que apesar de cada um treinar, e eu principalmente que estou fora, treino todos os dias sozinho, todos, sem exceção. E o engraçado disto é efetivamente eu perceber que apesar de estarmos num grupo, eu treinar sozinho, sentir-me sempre acompanhado e com uma visão a longo prazo. Portanto, eu quando tenho as calls one-to-one com o João, eu falo sempre de um projeto a 5 anos. Portanto, eu tenho um objetivo para os 5 anos e é engraçado porque o meu ano, portanto, eu já comecei com o João a preparar a minha época de 2027, portanto, o ano civil 2027. E porquê? Porque eu quero fazer certas e determinadas provas e, portanto, tudo o resto, muitas das vezes a minha vida profissional e a minha vida pessoal em termos de férias, etc., vai andar à volta disto. Por exemplo, eu fui à Itália fazer a prova que fiz, Alghero, porque eu juntei um destino onde eu gostava de ir de férias e achei que era interessante fazer aquela prova. Portanto, eu marco as provas e giro tudo o resto em torno disso. Eu acho que isso é muito giro, portanto, isso dá-me bastante gozo. E é bom tu dizeres isso do projeto de planear já o ano que vem, planear a 5 anos, porque é uma coisa que eu até, quando falo com vocês nas escolas de equipa, para lá dessas escolas one-on-one, nós temos algumas escolas de equipa, e um dos temas que eu gosto de trazer é os objetivos, a importância que é definir objetivos, a importância que é ir a uma prova, mas já saber, por exemplo, daqui a 3 4 meses, o que é que eu vou ter para fazer. E isso ajuda-nos não só a colocar objetivos mais ambiciosos,
porque é um plano a 5 anos, e uma meta a 5 anos dá para ser muito mais, neste caso, improvável de alcançar no momento, mas mais possível a 5 anos. E depois conseguires ter, quando as coisas às vezes não estão a correr bem, respirares e dizer, espera, isto é um plano a 5 anos, e este setback faz parte do processo, estamos no caminho para lá chegar. Tu falaste há pouco que tinhas sucesso antes de estares connosco. Consegues, na prática, sumarizar quais é que sentiste que foram as maiores diferenças do que estavas a fazer antes de falares comigo a primeira vez e o que está a acontecer agora? Aquilo que eu acho no triatlo, e vou falar apenas disto, é que por ter 3 atividades, desde o início, é muita coisa nova. Portanto, é a natação que é novo. Opa, eu tive natação quando era miúdo e, portanto, basicamente o objetivo era desenrascar-me. A bicicleta, sabia andar de bicicleta, mas nunca tinha andado em bicicleta de estrada. E depois é a corrida, que já tinha feito algumas meias maratonas, mas posso dar um exemplo. Eu decidi depois começar no triatlo, porque fiz uma meia maratona até interessante, senti-me bem, e mês depois vou fazer uma nova meia maratona, opa, e saio de lá a pensar o que é que aconteceu hoje, porque eu estou para morrer. E, portanto, perceber como é que no espaço de um mês eu me sinto tão bem numa e me sinto tão mal noutra. E isto, para te explicar, portanto, o triatlo com estas 3 atividades implica, eu acho que a fase inicial não é fácil, porque é tudo novo, nós estamos a sair da zona de conforto, porque temos que aprender a meter algumas horas de treino e depois também consoante os objetivos, meter algumas horas de treino numa agenda que por si só, eu acho que a maior parte de nós acaba por ter pouco tempo livre. E, portanto, perceber como é que tu vais gerir isto. E o meu processo com o outro treinador foi, portanto, numa fase em que era tudo novo, eu não senti que tinha apoio, portanto, limitavam-se apenas a passar-me os treinos e, portanto, eu fazia, e havia pouca preocupação de, olha, como é que te sentes, principalmente numa fase em que é tudo novo. Se eu tivesse isto hoje, passado 1 ano e 7 meses de estar a fazer triatlo, eu poderia perceber, eu poderia aceitar, porque já estou muito mais por dentro das coisas. No entanto, numa fase inicial, eu acho que é fundamental nós estarmos integrados num projeto que não só percebe o estilo de vida que nós temos, percebe que a maior parte das pessoas que vos chegam não têm o objetivo de ser profissionais, portanto é malta se calhar a partir dos 20 e muitos, 30 anos, em que procuram uma atividade que lhes dê gozo, que lhes dê prazer, mas se nós não tivermos numa fase inicial apoio, as coisas acabam por esmorecer um bocadinho. Não foi esse o meu caso, porque depois, quando tu não estás bem, começas a olhar para o lado, e foi aí que eu depois te comecei a acompanhar no Instagram, e que entrei em contato contigo. E decidi fazer a mudança mês antes de fazer o 70.3 de Cascais, e eu acho que foi uma grande decisão, não porque tenha feito tanto tempo, não porque num mês nós tenhamos feito coisas milagrosas, porque isso não existe, lá está, é preciso o longo prazo, mas acima de tudo porque depois integrei um projeto onde realmente há acompanhamento e há preocupação, e há aquelas calls que nós fazemos mais ou menos de semana em semana, ou de semana e meia em semana e meia, que para além do treino conseguimos ter um aporte muito grande de outras áreas, como é a nutrição, reforço muscular, e portanto eu acho que a grande diferença foi esta. Não me sentia acompanhado, e agora sinto-me totalmente acompanhado. Isso é um dos principais focos que nós temos e que quem está aqui a coordenar o projeto, juntamente com toda a equipa, temos, que é, e tu focaste aí num ponto que eu acho que é crítico, que é, primeiro, isto não ser plano de treino, porque o plano de treino, hoje em dia as pessoas arranjam em muitos sítios, o plano de treino tem de ser montado para a pessoa, portanto o plano adapta-se à pessoa e não é a pessoa que se adapta, isso é logo uma principal parte, mas depois todo o acompanhamento e toda uma preocupação que às vezes as pessoas identificam eu como atleta profissional a um serviço de atleta profissional, de alto rendimento, de performance. Nós queremos performance. Acho que qualquer atleta não se importa de correr mais rápido, pedalar e nadar. Agora, ninguém quer performance
ninguém quer performance à custa de prejudicar a sua rotina familiar, a sua rotina profissional. E, portanto, nós temos perfeita consciência disso e tentamos que isso seja o nosso pilar, que é, o principal é a pessoa desfrutar disto. E às vezes o desfrutar não é baixar um minuto. Um minuto em si não significa nada se a pessoa não está bem. Portanto, esse é um dos nossos pilares. E claro, mostrar às pessoas que há uma dimensão para lá de só entregar um plano de treino. Que acho que algumas pessoas ainda não diferenciam isso entre tu receberes aqui um plano, uma orientação de treino, que para algumas pessoas é o que chega, mas esta questão de nós irmos construindo. Eu sinto que tu agora és atleta que tem uh, uma visão do triatlo e até um projeto a 5 anos, como tu falas, que claro, cabe muito também a ti como pessoa que defines e que tens esses valores, mas que também acaba por ser orientado e guiado ao longo deste caminho que nós vamos fazer, que em 10 meses já se faz muita coisa. Tivemos o training camp, que também foi fixe, vamos repeti-lo para o ano. É fundamental para não só integrar pessoas que estão a chegar agora e que não têm noção de triatlo, mas também pessoas que já tenham esse background de triatlo, mas para perceberem também os valores que vocês querem transmitir do que é o momento e daquilo que nós queremos da equipa. E portanto, eu disse logo, e já te perguntei inclusive quando é que vai ser o 2027. Tenho que fechar isso. Porque é algo onde eu quero estar presente, porque eu acho que é muito giro. Inclusivamente acho que pensarem numa coisa talvez de verão maior possa ser também uma coisa de verão, ou talvez antes do verão possa ser muito giro, porque cria muita união e faz com que nós, perfeitos amadores, digamos, absorver muito do vosso conhecimento. E eu lembro-me, por exemplo, quando estivemos em janeiro no training camp, a única volta que eu dei em grupo foi no training camp, desde que eu treino há 1 ano e 7 meses. E lembro-me claramente do Mário olhar para mim e dizer assim, opá, tira a mão do travão. E portanto isto são coisas que tu no dia a dia, tu não tens noção se eu devo ir a travar ou se não devo, em que mudança. Eu lembro-me dele me dizer, mas porquê é que tu mudaste a mudança agora e não mudas só quando estás a chegar ali ao cimo da subida ou à descida? E portanto isso é muito giro. Uhum. Sim, acho que aí o que tocas é cultura. Nós tentamos e estamos a criar essa cultura de equipa, que demora, não é? E também cultura de equipa de coaches, que nós trabalhamos essa parte e que tentamos depois que isso passe para os nossos atletas, e isso consegue-se muito com a parte presencial, claro. Depois tentamos compensar também na parte online com o apoio do coach ao atleta, mas acima de tudo com as calls de equipa, de grupo, porque acho que isso é uma das coisas de estar num acompanhamento de treino que tem um grupo de atletas, é tu teres pessoas com quem tu te relacionas, que tu conheces, que eventualmente podem ou não treinar contigo se estiverem em zonas geográficas próximas, mas com que tu te identificas, que tu vês, ok, cria alguma relação com esta pessoa está alinhada com a cultura da Momentum, neste caso, e dos atletas que entram na Momentum. E por isso é que estes momentos de partilha que nós estamos aqui a fazer também são importantes nessa perspectiva de cultura, para quem nos ouve e diz, identifico-me com isto, então faz sentido ingressar ou pelo menos saber mais. Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa que é uma opinião que eu tenho e que venho aprendendo ao longo da minha vida profissional, que é, não basta teres os melhores profissionais se não forem boas pessoas. O contrato, na minha vida profissional, eu tenho que escolher muita gente para integrar as minhas equipas. E eu muitas das vezes eu digo, eu prefiro um profissional menos bom, mas uma boa pessoa, que saiba estar e que saiba viver aquela cultura que neste caso tu idealizaste. E portanto, eu acho que nada disto que estão a construir, e que desde já os meus parabéns, não seria possível se não tivesses, ok, bons profissionais, mas excelentes pessoas. Acho que isso não era possível. Isso é um pilar para mim também. Para já estamos com pessoas que eu conheço, pessoas que estão no meu círculo. Eventualmente poderá haver esse desafio quando tivermos de ter uma equipa com pessoas novas, mas onde esse processo de recrutamento, como tu dizes, de procurar a pessoa e não só o técnico. É dores de crescimento, é certo, claro. Olha, focando outra vez aqui um pouco numa parte que eu acho importante aqui da conversa, já falámos de alguns pontos que eu queria bater no tema tempo de treino. Acho que as pessoas pensam sempre que, ok, o João passou de 6 horas para 5, tirou 1 hora ao seu tempo 10 meses,
pouco menos de 10 meses, que Calgary foi há já há algum tempo, vamos dizer meio ano, pouco mais de meio ano, tirou 1 hora, e isso foi à custa de treinar muitas horas. Consegues partilhar um pouco como é que foi o processo, as horas que fizeste e também as adaptações que foram havendo ao longo destes 6, 7 meses? Deixa-me só desmistificar aqui um bocadinho, porque eu acho que, e algumas pessoas com quem eu tenho falado, acham que pá, nós vamos à primeira prova e que vamos fazer pá, um grande tempo porque treinámos muito. Eu acho que na primeira prova nós vamos a apalpar, portanto nós vamos perceber. Eu, por exemplo, fui para Cascais com uma mentalidade completamente diferente do que 6 meses depois do Ubal e do que 8 meses depois, agora em junho, para a Itália. Portanto, eu fui numa de perceber o que é que eu conseguia fazer, como é que eu me ia sentir pá, e, acima de tudo, divertir-me e aproveitar. Não é que eu para Setúbal e para Alghero não tenha ido com esta mentalidade de usufruir, mas fui com uma mentalidade já diferente de querer bater-me a mim mesmo. E o triatlo nisto é muito giro, porque não é. Eu posso ter, nós temos colegas de equipa a fazerem quase menos 1 hora do que eu, pá, e eu fico super contente por eles, e eu quero é fazer o meu melhor, e não é nada contra não sei quem. E portanto, Cascais, eu acho que o meu mindset era outro. Depois de Cascais aprendi muito, conversámos, e eu acho que o nosso treino começa claramente a partir de Cascais, porque é aí que também me dá o clique de eu perceber, não, é isto que eu quero fazer, mas eu faço Cascais com a bicicleta do meu pai, nem sequer era ao meu tamanho, não tinha extensores, não tinha nada, portanto eu fui claramente a perceber, olha, deixa lá ver se eu vou investir dinheiro e tempo nisto ou não. Depois de Cascais, eu não me recordo quantas horas é que nós começámos a treinar. Eu acho que não passou das 8, 9 horas na Acredito. altura. Eu agora também não estou a fazer muito mais. Nós temos feito uma média de 10, 11 horas. Nem sempre de uma forma consistente. E tem sido uma questão que eu já penso para 2027, que eu tenho viajado muito, quer por lazer, quer por trabalho. E, portanto, esta inconsistência é não só ao nível treino, a nível descanso, a nível nutricional. Isto tem um impacto brutal. Eu demoro cerca de 3 ou 4 dias a sentir-me novamente em casa, principalmente se tiver viagens com jet lag de 4, 5, 6 horas. E, portanto, é impensável eu querer ter o mesmo rendimento depois de uma viagem, que a viagem até é durante a noite e, portanto, eu passo 9 horas dentro de um avião, com pressão, etc. Não dá. No entanto, temos feito uma média de 10, 11 horas. Eu tenho a vantagem de conseguir treinar no horário de trabalho, entre as 9 e as 5, e muitas das vezes depois estendo o meu horário de trabalho para mais tarde, portanto tenho essa flexibilidade, mas não tenho nem de longe nem de perto treinado 20 e 25 horas como às vezes ouço, e acho que não é preciso, porque depois tu começas a perceber onde é que tu consegues otimizar, e muitas das vezes tu fazes 20 horas não significa que sejam mais produtivas do que as 10 ou do que as 11 ou 12 conseguires. Portanto, como é óbvio que eu gostava de, entretanto, e já com 1 ano a 5 anos e com o objetivo dos 5 anos, meter mais 2 ou 3 horas de treino, mas estou muito mais focado agora em recuperação de lesão, em perceber onde é que há mais potencial, o que é que consigo fazer, o que é que consigo otimizar antes de claramente depois meter mais carga e meter mais horas. Sim, isso são coisas muito importantes, ou seja, outra coisa que é um pilar para nós que se envolve dentro da nossa cultura de equipa, de treino, de treinadores, equipa técnica, tentarmos com pouco ou com mínima dose possível alcançar o máximo output, portanto o input não ser muito grande, nós queremos ao máximo que tu consigas com poucas horas ter evolução. Só depois vamos dando esta cookie, esta bolachinha extra que a cada ano pode ser aumentar a média 1 hora de treino por ano. E as pessoas pensam, aumentar 1 hora por semana de treino não é significativo. São 52 horas ao fim de um ano. 52 horas são quantas semanas de trabalho? Se calhar são mais 4, 5, 6 semanas de treino. Se pensarmos nessa vertente. E, portanto, nós queremos é que isso seja consistente. 10 semanas de 7, 8 horas consistentes ganha sempre ao atleta que faz 13, 14 e depois vai para 2, 3. No outro dia falei com um atleta que tinha muito pouca disponibilidade e eu disse-lhe, tu tens de jogar o jogo da consistência, tu não podes jogar o jogo de
olha, vou treinar uma semana mais, uma semana menos. Tu não podes, tu só tens 8 a 10 horas. Portanto, o que tu tens de fazer é, para evoluir, tu tens de ser o melhor a ser consistente a treinar nas 8, 10 horas. E então temos de montar um plano que te permita ser consistente nessas horas. Eu vou-te partilhar, eu no outro dia estava aqui conversa com o meu amigo ChatGPT, e a conclusão do ChatGPT foi, eu já não sei qual era o período de tempo, eu se não me engano era 1 ano e meio ou 2 anos. Tu não tens que treinar mais, não tens que fazer mais, tu aquilo que tens que te comprometer é 95% dos treinos que te são passados, tu tens que os fazer e tens que os fazer bem feitos. Portanto, é a consistência. Sim, sim, Isto, sim. e esta consistência que eu tenho aprendido, a importância da consistência que eu tenho aprendido através do triatlo, tem feito, inclusivamente, e tem dado resultados do ponto de vista profissional também. Não só a consistência, como aquilo que o João diz, é eu acreditar no processo. E, portanto, a consistência vai fazer com que tu, sendo consistente e acreditando no processo, os resultados vão vir. Boa, perfeito. Isso é outra coisa que eu digo. Isto é ótimo. Que é, o processo está a funcionar. O atleta consegue ter benefícios do treino na sua parte profissional. E por isso é que depois vem a questão, e tu disseste aí uma coisa interessante, que foi se vou investir e não se vou gastar. Portanto, eu vejo sempre isto como um investimento que a pessoa faz nela de não só vou ter benefícios na parte de treino, de competição, mas vou tentar trazer benefícios para o meu dia a dia. E nem sempre o investimento, desculpa, nem sempre o investimento, pelo menos é isto que eu sinto nesta fase, que já investi do ponto de vista de equipamento e agora estou numa fase diferente. Quero investir em performance, ou seja, eu não vou precisar de comprar mais o pneu, o não sei quê, o capacete. Não, eu agora quero investir em performance. Portanto, quero passar de 2 minutos aos 100 na natação para um 55 ou para um 85 ou para o que for, meter mais, ou com os mesmos watts, ter uma posição mais aerodinâmica e, portanto, ao fim, sem mais esforço, ganhas se calhar 5 minutos e tens mais disponibilidade para a corrida, recuperar da lesão que vai demorar algum tempo. Portanto, é esse investimento também em performance, mais na parte física do que propriamente na parte de equipamento. Uhum. Queria tocar nesse ponto da lesão, que não é um tema de lesão que nós tenhamos nunca medo dentro de nós de partilhar. Olha, nós temos um atleta que tem uma lesão, primeiro porque as lesões, e nós fazemos de tudo para que elas não aconteçam, mas o que eu gosto sempre de partilhar é que as lesões fazem parte do processo de treino. Eu, como atleta profissional, já tive inúmeras lesões, não muito graves, mas vou tendo variedíssimas lesões, atletas que tiveram lesões bastante graves. E aqui tu tens uma lesão que não é exatamente a canelite neste momento, acaba por ser canelites, que é uma lesão bastante, eu diria, genética. Ou seja, há pessoas que têm mais por inúmeras características e algumas nós conseguimos ir trabalhando para que elas possam ir mitigando, mas acaba por ser muito genética. Há pessoas que têm mais tendência a fazer canelites e há outras que não. E isto foi uma coisa que desde o início do nosso processo tu já trazias e que nós temos tentado encontrar soluções e arranjando forma de as solucionar. Como é que está a ser lidar com essa a questão das canelites, as lesões, e tu tens tido sempre uma perspectiva de melhorar, de ver onde é que eu posso melhorar? Eu acho que isso é bastante positivo. Olha, a nível de lesão, eu confesso que eu hoje começo a perceber que eu acho que sempre tive esta lesão. A única diferença é que eu de antes não treinava o que treino agora. Foi aquilo que eu disse, eu antes de começar a fazer estes 70.3, eu tinha feito 3 ou 4 meias maratonas, uma há 15 anos, 2 há 3 ou 4 anos, e portanto eu nunca senti, e como é que eu preparava essas meias maratonas? Eu hoje lembrava, olha, estava a precisar ir correr, ia correr meia hora, ou ia correr 45 minutos, portanto não tinha um plano de treino, não tinha ninguém que me acompanhasse, não tinha nada, eu ia correr, e portanto dava a precisar de arejar, e eu ia correr. E portanto eu hoje começo a perceber que eu acho que sempre tive isto, porque eu não me lembro, quando andava a fazer corrida de uma forma mais regular, eu sentia sempre alguma coisa nas pernas, mas não sabia, não tinha uma para lhe dar. E entretanto, quando nós começamos a treinar juntos, eu já trazia estas queixas muito mais
anteriormente do que depois de nós começarmos a treinar. Eu expus isto e aquilo que nós fizemos foi não deixar de treinar. Fiz depois a questão das palmilhas, experimentei, depois fazia bolhas, depois comecei, em vez de correr, não comecei lembro. a caminhar. Tivemos de ir fazendo uma coisa progressiva. Tivemos aqui uns altos e baixos. No verão do ano passado eu tive que parar 2 semanas de correr porque eu tinha grandes dores. E portanto eu acho que nós experimentámos um bocadinho tudo, mas a vossa postura nunca foi, pá, olha, vamos parar. Não, vamos ajustar. Portanto, vocês sempre ajustaram os treinos, não só a duração do treino, principalmente na corrida, porque o resto não teve impacto, mas o tempo da corrida e o ritmo da corrida sempre tentámos adaptar. E agora que estávamos numa fase crescente, de meter um bocadinho mais de tempo, pronto, vem este diagnóstico da canelite e de algumas microfissuras a nível ósseo, e portanto tem que parar com tudo o que seja impacto durante 8 semanas, voltar a fazer ressonância magnética e depois destas 8 semanas, terminará alguns em final de setembro, se a ressonância magnética disser que as microfissuras estão saradas, digamos assim, então começar progressivamente. Eu acho que assim, ninguém quer ter lesões, ninguém sabe como é que vai reagir a elas. Aquilo que eu sinto é como eu sinto isto há 1 ano e meio, eu finalmente percebi o que é que tenho. E, portanto, isto dá-me alguma tranquilidade. E esta tranquilidade passa por perceber isto é um período, não tem que ser um período de eu não vou treinar, não. Eu vou treinar se calhar as mesmas horas, mas vou apostar mais na natação, vou apostar mais na bike e vou ter que fazer mais reforço muscular. E por acaso eu estive a ler sobre isto. Eu acho que a maior parte dos atletas, quando têm lesões, depois da lesão, acaba por vir mais forte. Acabas por ter tempo, e esta é a desvantagem ou vantagem do triatlo, é como tens 3 atividades, tu tens uma lesão, mas vais-te focar nas outras 2. Acho que seja algo que te impeça claramente de fazer tudo. Portanto, eu olho para isto com otimismo. Não sei se vai dar para fazer o T100 no Dubai a meio de novembro, mas veremos. Se não der, não vai mal ao mundo. Eu acho que vai dar, mas eu acho que tu tocaste em pontos muito importantes e, por exemplo, agora, né, para também as pessoas perceberem um pouco como é que nós tentamos, acima do que acontece, reagir. Nós temos agora o Diogo, que é o nosso físio, que tenta apoiar os atletas, neste caso o João à distância, mas mesmo assim consegue olhar para o que é o diagnóstico e também balizar e trabalhar em conjunto com a equipa de fisioterapeutas que tu tens aí. E depois a questão de, por exemplo, o strength coach poder olhar para a situação e moldar um específico, e isso desde as adaptações que nós podemos fazer de carga de treino, de ajustes, de perceber, ok, isto aconteceu, vamos tentar no próximo bloco não cometer erros que se calhar cometemos e que só se nos apercebemos desses erros, que às vezes são do atleta, de execução, mas também são nossos de planeamento por não sabermos exatamente o que é que está a acontecer, poder não cometer esses erros e no longo prazo a coisa ir melhorando. E por isso é que eu tenho uma confiança grande que isso vai deixar de ser um problema tão grande a médio e longo prazo, porque nós vamos começando a cada vez ter mais base de dados e experiência daquilo que tem sido essa lesão. As pessoas perceberem que o mindset da lesão não é isto acabou e vamos desmoralizar e vamos acabar. E isso é toda a cultura que nós não queremos que sejam os nossos atletas. Isso que tu estás a dizer é o que eu gosto, que é identificar a lesão como uma oportunidade de melhorar outras coisas e não como isto acabou e isto é tudo. Sabes que eu acho que também depende um bocadinho da mentalidade de nós, atletas. Depende. Se o teu objetivo for, imagina, fazer Cascais agora em outubro porque tu queres tocar o sino e ser um Ironman, é uma coisa. Portanto, uma lesão pode claramente deitar tudo a perder. Agora, quando tu tens uma visão a longo prazo e quando tenho objetivos a longo prazo, o que é que são 8 semanas, 5 anos? É muito pouco, não é? E, portanto, eu acho que este mindset depende do que é que cada pessoa quer fazer. Se tu quiseres fazer apenas uma prova e está feito, é complicado emocionalmente de gerir. Era aquilo que eu estava a dizer, eu não sei se vou fazer o T100 no Dubai, em novembro. Se já estiver bom, eu posso ir, e vou.
não vou com grandes objetivos, mas vai ser um bom treino. Outra coisa é, se aquela fosse a minha prova do ano ou a prova onde eu queria, sim senhor, é aqui que eu quero e acabou, aí Era diferente. pode ser complicado. Olha, para fecharmos, para quem está a ouvir isto, não tem um treinador e seja connosco ou seja com outra estrutura, não necessariamente tem de ser connosco, o que é que tu dizias para motivar essa pessoa a trabalhar com uma estrutura e com um acompanhamento de treino? Olha, eu vou pegar nos meus 38 anos de idade, eu diria que já bem vividos. Eu hoje dia é quase genérico na minha vida, quer seja pessoal, quer seja profissional, quer seja agora na parte do triatlo. Eu aquilo que procuro fazer bem. E aquilo que eu quero e que eu hoje, quando eu procuro uma zona de conforto, eu procuro algo que me dê gozo, algo que seja bom, algo que tenha estrutura, que tenha sucesso. E portanto, vamos fazer bem, tem que ser com alguém que sabe, com alguém que nos sabe guiar, que nos sabe também ler e que percebe qual é o nosso estilo de vida, o que é que nós podemos fazer, perceber que não somos profissionais, não seremos e não é esse o nosso objetivo. E acreditar numa equipa que tenha processo, eu acho que vocês o têm e que o têm construído. João, olha, não é só treino, mas é, acima de tudo, o treino com o feedback. João, olha, muito obrigado. Acho que foi uma conversa top. Acho que a malta vai gostar de ouvir, e era a minha ideia, na perspectiva até mesmo de conhecer o teu processo e perceber de que forma é que também o treino e o triatlo estão a impactar o teu dia a dia. E adorei ver que estava-te a ouvir e estava a identificar imensos pontos importantes para nós de cultura, de mindset e isso também significa que estamos a fazer o trabalho bem feito e estou curioso para esse projeto há 5 anos. Bora lá. Vamos a isso. Um abraço, obrigado. Um abraço por Obrigado tudo pelo e testemunho. continuação do bom trabalho. Obrigado. Um abraço.